obrigado pela presença de vocês, né? Vocês já me conhecem, né? Mas eu sou o Carlos e a gente vai hoje conversar um pouco, né? Mais uma conversa, né? Uma proposta de uma conversa, mais do que uma palestra, assim, mais uma conversa sobre o que é a astrologia sistêmica, né? As pessoas perguntam muito, né? O que é isso? Bom, eu estudo astrologia já há 25 anos, basicamente, né? Mas trabalho com atendimento assim abertamente de 2008 para cá. E depois a gente começa a entrar nesse mundo de outras ferramentas que estão surgindo aí. E de uns 4 anos para cá começou esse movimento de eu participar dos processos de constelação familiar, né? E aí eu comecei a observar algumas conexões entre o conhecimento da astrologia e o conhecimento da constelação familiar. Né? Comecei a ver que algumas dinâmicas muito comuns que ocorrem durante o processo de constelação, elas também são possíveis de ser analisadas e observadas quando você vê um mapa astrológico. E aí me veio essa ideia de fazer essa fusão, de fazer essa leitura a partir desses princípios. Então a gente traz os pressupostos, né, da constelação familiar e olha o mapa astrológico por aí. Então não é uma astrologia nova, não é um método de astrologia diferente, né, mas é um olhar diferente, é uma interpretação diferente para o processo que o mapa envolve. E aí a gente começa a fazer essas conexões e perceber onde que está essa ligação, né, entre esses dois sistemas, né, as constelações familiares e a astrologia. Tudo isso vai se conectar num denominador comum que é o inconsciente da gente, tá? Então, o inconsciente, ele tem a sua própria programação, né, que a gente adquire em alguns períodos. Primeiro, quando a gente está lá na fase fetal. Né? Na fase fetal, a gente está dentro da barriga da mãe, lá a gente absorve muitas coisas que vão se tornar programações. E isso também é possível observar no mapa astral, depois eu vou comentar com vocês. E a gente também tem a programação da primeira infância. Tá? Então a primeira infância, ela também traz as vivências que a gente tem com o pai, com a mãe, vão dar programações dentro do nosso inconsciente que vão, de uma certa forma, influenciar o nosso destino. Né? E aí a gente começa a olhar para a astrologia por esse olhar. Já existem astrólogos já de muito tempo que fazem um olhar mais psicológico para a astrologia, né? Como a Liz Green, por exemplo, que tem todo um olhar da astrologia psicológica. Então, desse olhar da astrologia psicológica para a astrologia sistêmica, foi um passo, né? Um passo de mudança de visão, né? De visão e de enxergar algumas outras coisas que só a astrologia psicológica não enxergava. Porque a astrologia psicológica, ela vai no desenvolvimento, ela usa muito Freud, muito Jung, né? E aí você olha para a astrologia sistêmica, que traz também esse conteúdo, mas traz o que? Essas dinâmicas que nós vemos do campo sistêmico. Tá? Então a gente pensa o seguinte, né? Como é que tudo começa? Como é que tudo tem o seu início? Como é que a gente conecta uma coisa com a outra? Quando a gente está lá, em 7ª dimensão, está tudo bem lá, né? Está uma delícia. Tudo é unificado lá. E você está lá, flotando, né? Tudo tranquilo. E aí, de repente, bate na sua cabeça de querer vir aqui para a Terra. Mas, bom, vou lá para a Terra. O que eu vou fazer lá na Terra? Vou viver algum tipo de experiência. Aí os anjos olham para você e falam assim, você tem certeza que você quer? Né? O negócio está complicado lá embaixo, né? Mas não, vamos lá, o que você quer fazer? Bom, eu quero viver um determinado pacote de desafios. Né? Por quê? Por que o espírito precisa fazer isso? E aí ele vai precisar de uma família para fazer esse tipo de coisa. É aí que está
lance interessante. Imagine que o espírito da gente, ele tem conhecimento das coisas, mas ele não tem vivência. Você pode ter lido, vamos imaginar, vamos comparar que você leu Romeu e Julieta. Você conhece toda a história do livro, de cada personagem, né, toda a história, né? Leu lá Romeu e Julieta, a peça, né? Mas você não foi Romeu e você não foi Julieta. Por mais que você conheça, saiba quantos substantivos, quantos adjetivos, quantos pronomes, quantas páginas, o ano que foi feito, você pode ter todo o conhecimento do mundo, menos a vivência daquilo. Então nós, enquanto espíritos, a gente tem conhecimento de um monte de coisa, a gente está conectado com um campo de conhecimento, mas a gente não tem a vivência. Então o que a gente precisa? Precisa vir aqui para essa densidade aqui e viver, passar pelas experiências, né? E a gente elege essas experiências. E como é que a gente faz isso? A gente chega, tem dois setores, quando a gente desce lá da 7ª dimensão, né? E a gente passa por dois setores, um que é de missões e outro que é de estruturas. Então você chega no setor de missões e fala assim, bom, você quer ir para a Terra fazer o quê? Eu quero resolver lá, vivenciar uma situação de exclusão social, por exemplo. Através dessa minha vida de exclusão social, servir de exemplo para poder curar esse problema lá no Brasil, ou na África, ou na Ásia, né? Legal, propósito legal. Tu passa lá no setor de estrutura, que eles vão montar para você qual que é o roteiro que você vai fazer, qual é o caminho que você vai fazer para viver essa vida, né? Aí você chega lá no setor de estrutura, daí você, bom, você quer esse tipo de missão que você quer vivenciar lá na Terra? Isso aí. Então, para isso você vai precisar nascer em tal país, em tal ano. E nós vamos procurar uma família onde esse contexto exista. E você vai nascer naquela família. E aí a gente vem, né, com a maior das boas intenções. Eu vou lá, vou amar todo mundo, né? Se achando. Exato, né? Eu vou amar todo mundo, porque a gente sai, né? A gente sai todo inspirado, você sai de 7ª dimensão, você sai flotando. A gente entra aqui, já nasce, já acontece, você entrar numa fecundação, você engata ali no processo de fecundação e já começa ali a questão. Por quê? Está vindo uma carga genética do espermatozoide, que é a carga genética de todo o sistema daquele pai, e a carga genética do óvulo, que é toda a carga genética daquela mãe. Já começa ali. A hora que você ingressa, você se conecta, as suas correntes se prendem em determinadas questões próprias daquela genética, daquele campo, dos dois campos que estão se formando. Eu vou imaginar o seguinte, gente. Pensa que o campo, não só genético, mas o campo emocional do pai e da mãe, é como se fossem dois rios que se encontram para dar origem a gente. Tá? Então nós somos aqui nem Rio Negro e Solimões, né? Então a gente se encontra, tem o rio do pai e o rio da mãe, que se encontram e dá origem a gente. Só que esse rio, a água vem rolando lá de trás. Como é que essa água está chegando aqui? Calma, turbulenta, limpa, suja, poluída? Será que teve como é que fala lá, derramamento da Samarco lá atrás? Né? O que aconteceu no rio, ou do pai ou da mãe, quando não dos dois? E a hora que essas águas se encontram, elas não se encontram muitas vezes em condições tão calmas e tão límpidas. E a gente já é originado no processo ali de fecundação já a partir de dois campos que tem coisas. Cai um tronco lá atrás. A água que está chegando não é suficiente. É o que a gente chama do fluxo da vida. Então, no campo de alguém, ou da mãe do pai, em 6ª, 7ª geração, aconteceu alguma coisa lá que bloqueou o fluxo da vida. A água não está correndo como deveria, você não está recebendo, não está se nutrindo com a energia que precisa. E aí o que acontece? Os movimentos da vida ficam implícitos. Então você ingressa nesse sistema familiar, se conecta imediatamente a esses dois campos, já no momento da fecundação. Já está ali, né? Aí você vai ter esse período aqui, período fetal. Você vai passar lá
9 meses, a menos que você seja meio apressadinho e saia antes, né? 9 meses dentro da barriga da mãe. Só que tem um detalhe. Essa célula óvulo, né, que foi fecundada para dar origem a você, ela já existia na sua mãe enquanto célula embrionária, enquanto a sua mãe esteve lá no útero da sua avó. Então a gente habitou o útero das nossas avós enquanto células embrionárias das nossas mães. Portanto, toda residência uterina, né, ela é marcada pelo input que a gente fala, né, o imprint de programações emocionais. Quando eu frequento um útero, eu estou diretamente ligado ao emocional que está sendo jogado naquele útero. Então, se a vovó lá atrás passou por dificuldades, depois a mamãe passou por dificuldades no momento da gestação, aquelas emoções elas ficam gravadas e também vão constituir programação do nosso inconsciente. Fica ali, gravado. Depois eu vou dar alguns exemplos de algumas dinâmicas dos atendimentos que eu faço, as coisas que acontecem que são muito interessantes. Então, essa área, ela já determina muita coisa na vida da gente. Muita coisa é determinada ali. No ato da fecundação, né, e no período que você vive ali dentro do útero, passando por essas fases, essas etapas. E existem 4 etapas embrionárias que a gente vai desenvolver ali, que são 4 etapas. A gente vai desenvolver primeiro as questões relacionadas à sobrevivência. Tá? Depois nós vamos desenvolver questões relacionadas à proteção. Depois a movimento e a relação. Tá? São as fases embrionárias. Então a primeira coisa que a gente vai desenvolver são os órgãos de sobrevivência, que é a parte do sistema digestivo. É a primeira coisa que se forma na fase embrionária, é o sistema digestivo. Né? Aí depois vai começar a formar os sistemas que são aqueles responsáveis por manter a gente vivo. Se mamãe teve problemas justamente naquela hora, se a mamãe teve um problema naquele momento, naquele período, em que estava se formando estruturas de sobrevivência do feto, o que vai acontecer é que essa pessoa vai ter, muitas vezes, gravado celularmente uma espoleta emocional negativa que vai gerar problemas nesses órgãos. Né? Intestino, estômago. Né? Segunda etapa embrionária é a etapa da proteção, quando a gente desenvolve pele, desenvolve principalmente os seios. Os seios estão muito relacionados à proteção e à proteção da prole. Mulheres que têm câncer de seio estão muito relacionadas à questão da proteção, mesmo que não tenha tido filhos. Né? Mas existe aí uma história lá atrás, né, de mulheres que sentiram que a sua cria estivesse, vamos dizer assim, em perigo. E aí gera uma dinâmica nesse sentido. Tá? Aí, a terceira fase embrionária é a fase das estruturas de movimento, quando nós vamos desenvolver o sistema ósseo-muscular. Problemas emocionais nessa fase podem gerar, por exemplo, uma fibromialgia. Tá? A pessoa vai ter problemas nessa área e está relacionado àquela etapa embrionária porque houve alguma coisa lá. Aconteceu um acidente, ou quase, a mãe quase abortou, né? Algo aconteceu naquele momento que gerou um conteúdo emocional que se impregnou ali. E a quarta etapa é a relacional, quando a gente desenvolve os órgãos do sentido, o aparelho que vai falar, né, vocal, então a nossa forma de se relacionar com o mundo. Né? E muitos problemas na nossa capacidade de se conectar, de se relacionar com as pessoas e conosco mesmo, tá? Tem a ver com essa fase. Então tudo vai se configurando ali. E é possível rastrear no mapa astrológico, depois eu vou dar o exemplo para vocês, essa área aqui, só essa fase. Aí você nasce. Né? Aliás, aqui, durante esse período aqui, a gente constitui um arquétipo, né, mental muito importante, que é o chamado da união.
Por quê? Tudo é união lá, né? Você está conectado com o cordão umbilical, você está conectado, a mãe é o teu universo. E você está ligado a ele, e é o universo que te sustenta. Tá? Então a nossa concepção de como é que o universo vai me sustentar e me fornecer é formada aqui. Se eu sou um feto que senti que eu não recebi muito, tive problemas em receber da mãe ali, né? Eu posso ter uma certa desconfiança básica de que o universo seja possível de me dar as coisas. Começa a gerar um nó interessante. Né? Então esse arquétipo da união é fundamental. E ele vai dar também toda a concepção da nossa visão de Deus. Né? Porque o que é? A mãe é o Deus, é ela que fornece tudo nesse momento. Então você forma ali esse arquétipo. Aí a gente nasce. Nesse momento do nascimento, que é o ascendente do mapa astrológico, né, que é o signo ascendente, que é aquele que estava nascendo no céu no momento que você nasceu, esse ele vai falar do arquétipo da iniciação. Ou seja, como é que você inicia coisas na vida? Como que é o seu movimento de começar coisas? Você tem dificuldade de começar? Por exemplo, pessoas que nasceram a forceps, né, eu posso dizer de exemplo, causa própria, né? Pessoas que nasceram a forceps, elas foram arrancadas do bem bom, né? Estava lá tudo tranquilo, né? Então assim, estava na zona de conforto, aí vem lá um aparelho frio que machuca, que puxa, você arranca, você nasce danado. Né? E aí o que acontece? Na vida, o arquétipo da iniciação vai ser assim, para que eu me inicie nas coisas, tem que sempre que levar um empurrão. Difícil, tem que levar um empurrão. Tem que levar um empurrão. Porque ficou gravado isso, né? Nascer e o medo de se machucar. Ao fazer essa iniciativa. Eu vou me machucar, eu posso morrer, eu posso não nascer, eu posso não dar certo. Então também tem essa Tudo questão. isso no inconsciente, Carlos? Tudo isso fica gravado no inconsciente. E são programações, é que nem vírus de computador. A gente não sabe que o bichinho está lá, ele fica comendo memória, ele fica fazendo coisas, altera dados, e essas coisas vão correndo aqui dentro da gente. Tá? E evidentemente, gente, para vocês terem uma ideia, isso aqui comanda é mais de 95% Nossa. da gente. Nossa. Tá? Porque aqui existem dois tipos, a gente pode dividir o inconsciente em dois tipos. Tá? O inconsciente biológico, que é esse inconsciente que está fazendo a digestão acontecer, que está fazendo o coração bater, né? São coisas que acontecem inconscientemente. Tá? Esse inconsciente, que quem estuda essa parte de neurofisiologia entende um pouquinho dessa questão. Por exemplo, se você pega todo dia o mesmo caminho para o seu trabalho, o que o cérebro faz? Para ele não ficar todo dia gravando a imagem do seu trabalho, o que ele faz? Ele preenche já com uma espécie de receita pronta. Por isso que a gente vai para o serviço e quando o serviço já está lá. Automático. É automático. Por quê? Porque o cenário ele não fica computando de novo, porque é gasto de energia. Então, como ele já tem essa imagem, ele coloca lá. Tanto que você passa por por exemplo, derrubar o muro de uma casa, lá você passa, demora 3 semanas para você perceber que o muro, nossa, eu não tinha percebido, eu tinha passando ali, você não vê. Ou aquela gaveta que você tem as coisas lá, você abre, você procura a tesoura 3.000 vezes, e você não vê a tesoura. E a tesoura está lá. A tesoura tá lá. Por quê? Porque você está olhando o quê? Você não está olhando a gaveta real, você está olhando a imagem de memória que o seu inconsciente coloca para você não ficar gastando tempo, porque a gaveta está lá todo dia, né? Então essas coisas, isso é o inconsciente biológico. Agora, o inconsciente que pega mesmo é o inconsciente emocional, que é desse que eu estou falando. Esse inconsciente emocional que traz essas coisas todas. E que a gente consegue observar diretamente, que é o que aparece na constelação. A constelação ela abre isso daí. Tá? E aí começam as camadas desse inconsciente vêm vindo à tona. Depois tem umas pessoas que vêm, elas fazem entendimento assim, eu quero, se eu for na constelação vai aparecer tal coisa. Eu falo assim, vai na constelação e veja. Porque nada garante que vai aparecer isso, vai aparecer aquilo que é pauta prioritária do inconsciente. E aquilo que o campo permitir que apareça. Então assim, às vezes a pessoa vai na constelação já querendo ver um roteiro pronto de coisa para acontecer, e não é bem assim. Né?
nós temos a ligação do nosso inconsciente com o campo e o inconsciente das pessoas que estão ali. Então, se mudar o público, muda a constelação. Se as pessoas que estavam ali mudarem, são outros inconscientes que estão contribuindo para o campo, então pode ser que a temática surja de outra. Se era para aparecer uma questão de luto, de repente vai aparecer uma outra questão. E a com o bonequinho, como é que fica? Individual, né? A constelação individual. Aí fica mais entre o campo que você cria e o campo do constelador que está ali com os bonequinhos. Então fica uma coisa mais restrita, né? Então agora quando você faz um processo mais envolvendo outras pessoas, enriquece o campo, você absorve muito mais elementos. Eu Não sei, atrapalha não, né? não, são métodos diferentes, né? São métodos, cada um vai atingir uma coisa é você ir pescar num bote. Você vai conseguir pescar alguma coisa no mar, que é o campo. Né? Vamos imaginar que o bote é a constelação do bonequinho. Alguma coisa você vai pescar. Outra coisa é você sair com uma lancha, com um iate, com uma rede maior, né? Então essa é a constelação de grupo. Você consegue muitas vezes ir mais profundamente na questão. Agora, como eu estava falando para vocês, a gente tem o processo da fecundação, a gente tem o processo da vivência fetal, né, aquelas 4 fases que eu falei, estruturas de sobrevivência, estruturas de proteção, estruturas de movimento e de relacionamento. Dependendo da fase em que aconteceu um problema, tá? Por exemplo, a mulher estava grávida e morreu o pai dela ali. Então, automaticamente, uma situação de luto e uma emoção de perda vai acontecer. Dependendo da fase em que estiver, a criança vai absorver isso de uma forma e vai direcionar para uma área do seu corpo que é a que está em formação naquele momento. Isso pode ficar ali anos, décadas, até que um processo externo detone essa programação e comece a acontecer dinâmicas na vida da pessoa. Geralmente as coisas acontecem, né, depois dos 28, 29 anos, quando a gente completa uma roda de Saturno. Quando eu atendo pessoas com menos de 28 anos, eu atendo sempre com um pouco de restrição, eu não abro muitas coisas, porque assim, é bom não dar muito spoiler da vida da pessoa, porque assim, a parte mais, os abacaxis mais complicados de descascar mesmo na vida, eles começam a aparecer depois dos 29 anos. Que depois que Saturno faz a sua primeira ronda, vamos dizer assim, ele fecha o primeiro ciclo. Não que não tenha antes, né? Às vezes tem sistemas familiares, a pessoa já com 10 anos desenvolve uma leucemia, né? Você tem casos mais complexos, né? Tem conteúdos familiares que são muito mais densos. Mas, via de regra, as questões mais complicadas mesmo, elas vão começar a partir dos 29 anos de idade com o retorno de Saturno. O negócio é tão sério que até o Renato Russo tem uma música que ele fala sobre o retorno de Saturno. Né? Então, é pesado, é a crise dos 29. Né? Se vocês puxarem pela memória, vocês vão ver que lá nos 29 anos, por quê? Quando você está deixando de ser jovem, passa a ser adulto. Cada vez mais está difícil numa sociedade que tenta prolongar a adolescência o mais possível. Né? Bom, daí como eu falei, saímos da fase fetal, entramos na fase do nascimento, entra o arquétipo da iniciação, ou seja, como é que você nasce, como que você começa coisas na vida. Se o seu nascimento não foi lá muito bom, você já tem dificuldades em começar coisas na vida. Né? Ou você começa muitas coisas e não termina nada. Né? Então aí você vai ver como é que é a sua dinâmica nesse sentido. E aí entra a primeira infância. Né? Você vai desenvolver todo um processo dentro daquelas fases que o Freud explica, fase oral, né? Quando você está indo na fase de amamentação, e aí você está extremamente conectado com a mãe, e você está desenvolvendo o arquétipo de mãe, que é o quê? De sustento e de confiança na vida. Eu tenho que confiar que tem um seio ali que vai me dar de comer, porque senão eu vou morrer. Se a minha mãe não me der de mamar, eu morro. Então eu estou totalmente entregue a ela. Se eu não desenvolver confiança, se eu olhar para minha mãe meio que desgueira, assim, ela vai me deixar sem mamar. Né? Você já
criam lá um gatilhozinho que você sempre vai ter um pé de desconfiança em relação à mãe, desconfiança em relação à vida, em relação a receber alimento, a receber da vida. Né? Então gera aí. Saindo dessa fase oral, né, você entra numa fase chamada fase anal, que é a chamada batalha do pinico, e a criança começa a desenvolver a sua própria personalidade, controlar os seus esfíncteres, né, controlar o cocô, controlar o xixi, e aí você começa a desenvolver uma coisa chamada autonomia. Né? Eu começo a me separar um pouco do pai e da mãe, e nesse período também, essa separação em relação à mãe, ela é importante porque você começa a prestar atenção numa outra coisa que mora em casa chamada pai, quando está presente. Gostei da coisa. Então esse ser ele vai lá para o mundo, né? Você está lá na casa, né? Você é pequenininho, com a mãe, você começa a desprender um pouco, você começa a descobrir que a vida não é só mamar, não é só mamãe. Né? Que existe uma coisa chamada mundo lá fora, que tem um ser chamado pai que vai para lá, que traz coisas de lá, que traz cheiros de lá. E aí o que acontece? Você começa a desenvolver o seu arquétipo de pai. Dependendo de como é que se construir esse arquétipo, o seu movimento de se lançar no mundo vai ser positivo ou não. Né? Então muitas pessoas vão ter dificuldade às vezes de se lançar na vida e de constituir uma posição no mundo. Por quê? Porque tem um fraco arquétipo de pai. E se ele já teve também um fraco arquétipo de mãe, de não ter confiança, aí está danado, está lascado. Né? Aí você tem as duas pernas que te sustentam, que faz você caminhar na vida, o campo paterno e o campo materno estão bambo. Né? Aqueles 2 rios que eu falei estão secos que nem o outro lado do Nordeste. Então não tem água correndo em nenhum desses campos. E aí essas situações vão gerar dinâmicas que a gente vê muito nessas constelações familiares. Né? Claro. Esse pai e essa mãe, nesse momento, se for substituído, vamos supor, uma criança adotada ou criada pelos avós, como que funciona essa questão? Assim, eu tenho atendido pessoas que foram adotadas, né? Todas elas, pelo menos as que eu atendi, são extremamente, reconhecem o fato da mãe adotiva, do pai adotivo ter dado um abrigo e tudo mais. Porém, a questão com a família biológica fica sempre mal resolvida. Fica um vácuo. Né? Então vai haver esses problemas. Vai. Agora, existem intensidades, né? Depende muito também porque veja, você tem essa fase. Isso daqui foi antes dela nascer, então se ela se desenvolveu eu costumo dizer que tem úteros que são o Hotel Hilton, tá? Tem úteros que são aquele pardieiro cheio de pulga, né? Aquela coisa assim, que é horrível. Então imagine uma pessoa que foi gerada com uma mãe que às vezes era uma pessoa da rua, ou drogada, ou que foi abusada. Então o histórico, a energia que está ali naquele útero, evidentemente, não importa, ela pode depois ser adotada pela melhor das famílias. Tem um ranço ali que vai aparecer. Você vai ter vários cenários aí, né? Eu já vi casos que eu atendi que deu uma coisa, 2 casos, que a avó cria. Dá um trabalho isso, vocês não têm noção. Parece que é a coisa mais, nossa, a mãe foi embora e deixou ou às vezes a avó não confia na filha, porque está drogada, porque está não sei o quê, e pega para criar. É culpa porque está fora do lugar sistêmico. Vó não é mãe, vó é vó. E isso dá um problema muito sério, porque a criança vai ter embate com essa avó. Então as 2 pessoas que eu atendi, sim, quase uma dupla personalidade, assim, ama de paixão a avó por ter dado vida, da casa, comida, mas quer matar. Entendeu? Ai, porque não suporta. Ai, porque não sei o que. Por quê? Porque quando ela olha para lá, ela está esperando o quê? Naquele lugar, o sistema é para dar a mãe, e a avó está ocupando. E muitas vezes faz isso com um movimento, muitas vezes de controle, né? E aí a coisa complica, porque assim, você não é a mamãe. E aí gera atrito.
Peguei Então é dois melhor casos. deixar esse vácuo, essa lacuna. Em algum momento a pessoa vai ter que se ver com isso. Né? Vai ter que O que é mais... Não existe outra palavra nesse fato a não ser aceitar o que é. Aceitar. As coisas aconteceram assim. Eu tenho pai, eu tenho mãe, eles não estão aqui por alguma razão, né? Eles foram ou fizeram aquilo que eles podiam fazer. Muitas vezes, um dos atos de maior amor que uma mãe tem a fazer é abandonar realmente sua filha para que outro crie, porque ela não vai ter condições. Né? Só que é uma coisa que fica meio mal incompreendida, né? No tipo do inconsciente, porque ele espera a mãe mesmo, né? Então, essas dinâmicas elas vão acontecer, vai surgir alguma questão, a pessoa vai ter que se ver com isso em algum momento. E a melhor forma é aceitar o fato em si. Não tem outra coisa, não tem como você mudar o que aconteceu, não tem como você lutar contra o que aconteceu, né? É aceitar. Eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eles me abandonaram por razões deles, né? Eu respeito, aceito, integro e vou caminhar na vida com isso. Essa integração que precisa acontecer. E não é nada assim de fazer grandes mágicas, é um processo mesmo interno de aceitação. Sim, é olhar para esses pais adotivos, né? Olhar para os pais biológicos que você talvez não conheça, imaginar eles aqui e dizer sim, eu aceito você. Não tem outra coisa a fazer. Certo? E aí a pessoa caminha com o que ela tem ali. Que a família que ela tem, que acolheu e tudo mais. Isso ajuda muito, porque diminui o peso, né? Diminui o peso e as relações começam a melhorar. Ajuda agora, atualmente, né? Que as pessoas estão buscando mais, né? Terapias e tal. Mas isso eu percebo que está muito arraigado ainda nas pessoas. Socialmente falando, né? Os novos, os mais novos, a gente que foi, que é dessa época mais... outra geração. Eu não sei se é já pela vivência, consciência, maturidade de ter passado, né, por tudo isso, mas eu acho que o jovem de hoje está muito mais perdido do que nós tivemos, com toda a dificuldade, né, que a gente teve de criação também. O pai não está no lugar do pai, a mãe não está no lugar da mãe. Na grande parte das vezes existe uma confusão muito grande nas famílias hoje de papéis, papéis trocados, papéis ausentes. Então isso já... Os movimentos que a gente percebe em escola, de déficit de atenção, que hoje está muito, né? O que é isso daí? Não é que a criança não tem atenção, ele tem atenção. Então é errado falar déficit de atenção, ele tem atenção, só que a atenção dele não está focada no mundo. Porque mundo é pai, e escola é mundo, só que ele está focado no quê? Na mãe. Quando você faz constelação, eu vi isso daí uma vez, você coloca o TDAH, na hora a criança que tem fica olhando também. Pode fazer o que for aqui, pode fazer psicólogo, fazer um monte de coisa na escola. A escola lota o professor de objetivos, de metas, de coisas para resolver o problema de déficit de atenção da criança. Não vai resolver. A escola não tem equipagem para resolver isso daí. Colocar na escola isso não vai resolver. O que tem que fazer? Curar o sistema familiar. É a criança que só tem atenção para a mãe, porque alguma coisa está acontecendo na dinâmica da mãe. E ela, por amor e solidariedade a essa mãe, ela fica conectada e olhando para isso. E pode ser coisas, inclusive, que já também vêm dessas fases aqui. Então, por isso que eu sempre falo assim, você tem a constelação, mas uma outra coisa que é uma ferramenta muito boa é você trabalhar a regressão hipnótica. O processo de regressão hipnótica, ele vai te mapear, você vai zapear mesmo para dentro do inconsciente e vai localizar onde que estão as coisas e os momentos em que essas coisas mais foram. rápido, né?
Não é que é mais rápido, as coisas acontecem no tempo que a gente permita que aconteça. Porque assim, a terapia é 50% o processo e 50% a pessoa. Se a pessoa não quer, tem um monte de gente fazendo terapia, mas que na verdade não quer se curar. Vai, sei lá, fazendo porque talvez seja socialmente mais bonitinho. Mas aí a pessoa não se resolve. Então o tempo não é o método. Tem gente que faz não sei quantas constelações, né, Marcelo? O cliente, se o cliente não tem permissão, não está aberto, pode ser o melhor constelador do mundo. Tem que ser a pessoa que tem. E infelizmente a gente vive numa dimensão, a terceira dimensão é a dimensão dual. Tudo aqui funciona na base do luz e trevas, certo e errado, positivo e negativo, magnético e elétrico, as coisas são sempre nesse sentido. Aqui você tem dois caminhos para você vivenciar uma situação. Ou você vai por amor, e amor aí naquele né? As pessoas acham que amor é sentimento, amor é deixar fluir, permitir, como o Marcelo falou. Essa é a energia do amor. Quando você se permite, você está na energia do amor. Quando você nega, tudo aquilo que você nega, você carrega. Tudo aquilo que você resiste, persiste. Então o que acontece? Acontece uma coisa chamada dor. A dor que você carrega é o amor que você nega. Tá? Se eu tenho um movimento de amor, as coisas acontecem num tempo. Mas se eu não tenho isso, eu quero controlar, eu quero que seja do meu jeito, né? Eu quero brigar, aí cada um vai depender do que nós vamos falar daqui a pouco. As diferentes composições astrológicas, tem gente que é mais passiva, mais ativa, tem gente que é mais teimosa, então é aí que entram as brigas da gente com os nossos próprios demônios, né? E se a gente não abre mão de algumas coisas e fala, não, vamos entregar no fluxo e vamos embora, né? E constelação tem muito disso, Marcelo. Pô, se você não se entregar no negócio, pode fazer 100 constelações que não vai resolver nada, pode fazer terapia ericksoniana, fazer PNL, fazer FT, Theta Healing. A pessoa fica rodando, né, fazendo um monte de coisa, e aí fica um social, né? Ah, eu estou fazendo agora curso disso, estou fazendo coaching avançado, não sei das coisas. E a pessoa continua com o mesmo bode amarrado, assim, ó. Você vai ter um bode amarrado, né? E a pessoa não vê, entendeu? Você falou antes da dor que você carrega, você é o amor que você A dor que você carrega é o amor que você nega. Tá trazendo. Então, essa é a questão. Então, aí, esse processo tudo inconsciente que vai, né, fetal, primeira infância, a gente cria arquétipo do pai, arquétipo da mãe. E aí o que acontece? O pai é que vai fazer você se lançar na vida, essa energia do pai que faz lançar na vida, conquistar coisas, mas é a energia da mãe que dá sustento. Então não adianta também você sair que nem uma desabalada carreira, né, para o mundo, se você não tiver o sustentáculo de mãe. Né? As coisas se perdem, você vai dar um capote lá na frente e não adianta. Isso é uma ordem natural da vida. É uma ordem natural, é uma ordem muito antiga. Eu não sei se vocês assistiram o filme Troia, em que o Aquiles, antes de ir para a guerra, Troia, ele vai conversar com a mãe dele. Pra mim a cena, o filme é uma porcaria porque não é fiel à história, mas a história sabe como é que é, né? Mas essa cena eu acho que é a cena mais emblemática do filme, quando ele chega para a mãe dele para pedir permissão ao sustento da mãe, né, para ir para a guerra. E pergunta para ela o que ela pensa sobre isso. Ela fala assim para ele, olha, se você for para a guerra, você vai morrer. Mas você vai ser eternizado e lembrado por gerações e gerações. Mas se você não for para a guerra, você também será um grande guerreiro, mas você vai ser lembrado no máximo pelo seu filho, pelo seu neto, não vai passar disso. Né? Então assim, ele vai até a mãe, esse movimento do filho ir até a mãe, de beber da fonte, do sustentáculo da vida, né? Ela mostra ali toda essa questão. E evidentemente aí tem toda a história do Aquiles que vocês conhecem. Né? Enfim, aí como que isso no mapa vai se materializar? Né? Então, para quem já conhece o mapa astrológico,
né? Você tem aqui vamos dizer assim, que seria a esfera. A gente parte do pressuposto de que ainda a Terra é plana, mas não é, viu, gente? Embora no YouTube acredite que a Terra é plana, É mais zoom, né? a astrologia vem para ficar fácil da gente calcular as coisas. Você imagina que a Terra é plana, né? Então lá está o nascente, lá está o poente e tudo está passando aqui em cima da sua cabeça, né? Então é uma visão ainda lá de 2.000 anos atrás, tá? Mas para fins de cálculo e facilidade de interpretação. Então o que acontece? Então vamos colocar aqui, né? Você está aqui. Você está nessa... Você nasceu, acabou de nascer, está lá. E aqui você tem o chamado ascendente. Ascendente. Então você tem o signo ascendente, que é o que vai dar o arquétipo da sua iniciação. Então, por exemplo, uma pessoa que tem o arquétipo, tem um ascendente em Áries, por exemplo, né, a pessoa que tem ascendente em Áries, ela já é, o signo de Áries já é um signo de iniciativa, então ele tem mais capacidade de tomar iniciativa nas coisas, na vida. Se o marco dele não estiver meio complicado ou atravancado no mapa, por isso que é interessante analisar o mapa inteiro. Eu não gosto de analisar, as pessoas ficam perguntando, eu tenho Vênus virada no avesso com touro, não sei o que. Calma, tem que ver o mapa todo. Não dá para isolar aspectos e definir você por um aspecto astrológico. Tá? Mas via de regra, um ascendente em Áries, a pessoa vai estar mais ligada à energia da iniciativa. Um ascendente em Gêmeos, por exemplo, a pessoa não sabe para onde ela começa. Se ela começa por aqui, se ela começa por aqui, se ela começa por aqui, se ela começa. Ela fica dividida. Tá? Então. É o que eu digo, eu tenho a lua em Gêmeos. Eu sou geminiana. Eu sou bastante decidida, viu? Tenho ascendente em Leão. Bom, o ascendente em Leão já é uma outra questão, né? Já é, o Leão, ele gosta de ter, assim, as iniciações do ascendente em Leão são triunfais, são sempre napoleônicas, né? São sempre são leoninas. É porque eu tenho ascendente em Leão, conheço ele. Tem que ser coroa. A gente gosta do palco, gosta da coisa, né? Enfim, o ascendente vai mostrar isso. O lado de cá, o signo descendente, são as nossas projeções. Por quê? Isso aqui a gente não consegue enxergar. Tá? Como a gente vive na terceira dimensão, aqui é um jogo de espelhos. A gente só consegue enxergar o nosso interno por meio do relacionamento com o outro. Então eu preciso atrair alguém na qual eu vou espelhar aquelas coisas que eu não consigo enxergar aqui dentro. E que eu preciso enxergar para poder trazer para a luz, integrar e curar. Então os nossos relacionamentos geralmente são conflitivos, porque nós nos deparamos com as coisas que nós não vemos e não reconhecemos dentro de nós no outro. E o outro sempre é uma informação a respeito do que está acontecendo aqui dentro que você precisa resolver. Então, esse é o movimento, o eu e o outro, do mapa astrológico. Aí você tem aqui o outro eixo do mapa, que é o que a gente chama de fundo do céu e o meio do céu. Aqui é a base, é o sustento. Aqui nós vamos falar do campo materno e da família de um modo geral. A base genética da onde a gente vem. Né? Então aqui é o campo materno. E aqui é o paterno. Aqui está relacionado a sustento, segurança. Segurança, isso é muito importante. Casa 4 é o nosso ninho, nossa zona de conforto. E aqui é onde eu vou para o mundo batalhar, que é o mundo. Aqui é onde eu vou conquistar reconhecimento, onde eu vou conquistar o olhar das outras pessoas para mim, tá? É aí que eu vou ter essa função, tá? Então, o que acontece muitas vezes é que você olha o signo que tem aqui, você fala assim, aí aqui também representa essa primeira infância, tá? Dependendo do signo que está aqui, você fala, você sofre de infância podre. Né? Tem que remasterizar muita coisa aí.
Tá? Então, por exemplo, às vezes você tem conteúdos de violência sexual. Gente, é uma coisa assim até complicada de dizer, mas assim, dos atendendo. Estou atendo cerca de 10 a 12 pessoas por semana, mais ou menos, né? Já tenho isso quase 2 anos. Então, vocês façam as contas das semanas que dão. Muitos casos, né? A gente vê muitos casos de mulheres que vêm trazer ali no momento da pessoa de abuso sexual quando eram crianças. Tive um caso essa semana, que durante a consulta a pessoa não conseguiu verbalizar e depois mandou para mim em áudio essa questão, que ela foi abusada pelo tio que ia buscar ela na escola. E durante a buscar na escola aconteciam as coisas. Então, esses contextos, e aí o que acontece? Se eu tenho no meu ninho, no meu seio de segurança na família, eu sou abusado, começa um processo que quebra, é uma cisão aqui. Então a pessoa vai ter um problema sério. E a gente vai perceber pelos planetas e dinâmicas que podem surgir no mapa aqui. Tá? E aqui também tem a ver como a pessoa vai se posicionar no mundo, como é que ela vai conseguir as coisas no mundo. E está muito relacionado ao pai, à autoridade, a limites, à ética. Tá? Esse meio do céu do Brasil é em Sagitário. Tá? Sagitário, ele é um signo que ou ele é extremamente ético, moral, ou ele pende, porque ele é regido por Zeus, né? Júpiter, que era infiel para burro, né? E que era danado para burro. Então assim, olha o meio do céu do Brasil em Sagitário. A gente tem duas formas aí, né, que ficam se debatendo, né? Uma população querendo ética, porém uma falta de ética generalizada, bem ao estilo de Zeus, né? Então a gente vê como é que a gente se posiciona no mundo, como é que a gente faz as coisas no mundo. É assim que a gente percebe essas coisas. E aí o que acontece, né? O mapa se divide em outros setores. Então a gente vai dividir em 12 setores aqui. 12 setores. Alguns são bastante importantes, principalmente esse aqui, chamada Casa 12 do mapa. Casa 12. Porque ela é imediatamente anterior ao ascendente, que representa o nascimento. Portanto, ela vai me falar sobre os 9 meses. E, gente, eu vou falar para vocês uma coisa muito interessante. Praticamente 97, 98% dos casos em que aparece aqui um ponto, na verdade não é um astro, é um ponto matemático, que é chamado Lua Negra ou Lilith, que era conhecido como mãe dos abortos, dentre outras coisas. Lilith foi a primeira mulher de Adão, não sei se você já ouviu falar essa história. Antes de ter a Eva, teve a Lilith. A Lilith foi feita do barro, em pé de igualdade com Adão, e ela não admitiu se sujeitar ao domínio do masculino. Se nós somos iguais, foi a primeira feminista, né, da história. Então não foi Eva a primeira? Não, a Eva veio depois. Olha só. A hora que a Lilith, ela roncou grosso lá, falou assim, não, o que é isso? Por que o Adão tem que mandar? Eu também sou feita do barro igual. Né? E ela manda Adão, Deus e o paraíso para aquele lugar, vai embora. Cai fora dali. Aí o Deus fala assim, vamos arrumar uma coisa mais simples, né? Vai lá, pega um pedacinho da costela do Adão e faz a Eva. Né? Então você já viu a exclusão do feminino na nossa história, ela vem lá de trás. Né? Então é um feminino que se exclui, ela não é expulsa do paraíso, ela vai embora por conta própria. Então ela representa, a Lilith, representa a transgressão às regras do patriarcado. Quem tem Lilith forte no mapa, isso é geral, eu atendo a mulherada com Lilith forte no mapa, elas são todas mulheres generalas, assim, né? Elas rompem tradições familiares, elas têm uma... E aí o que acontece? Quando essa Lilith aparece na casa 12, que é a casa da vida fetal, quase 98% das vezes, essa criança se formou num útero onde antes houve um aborto. E aí o que acontece? A pessoa que nasce, que se desenvolve, ela se desenvolve num útero em luto.
porque alguém ali não pôde pertencer ao sistema, não pôde nascer. Seja por um aborto provocado, seja por um aborto espontâneo. E essa pessoa vai se vincular por amor a esse irmão mais velho que não nasceu. E geralmente vai desenvolver algum tipo de mal físico. Então já atendi várias pessoas que têm isso daqui. Eu pergunto assim, é incrível, eu chego assim, sua mãe abortou antes de você nascer? Ah, sim. Você sabia que o teu inconsciente está vinculado a esse irmão que não nasceu? Às vezes pelo campo, gente, é uma coisa muito interessante isso. Olha que eu estou por Skype, hein? Você vê que o negócio é forte, né? Com a pessoa tete a tete, por Skype. O campo que se forma é tão intenso que eu acerto até o sexo da criança, que foi, você era menino. Porque daí eu tenho outros elementos no mapa que me indicam isso também. Aquele aborto seria um menino, por exemplo. É. Ou uma menina. Exato. E aí, dependendo do sexo que foi, as dinâmicas também são diferentes, tá? Mas sempre existe uma vinculação. E aí aparece na constelação. Pela casa 12 da pessoa? Isso. Quer ver? Aparece aqui, por exemplo, se aparecer Netuno na casa 12, muitos casos que eu peguei, no caso de abandono, né? Aquela coisa, às vezes nem pode nem ter acontecido, mas o desejo da mãe de abandonar a criança. Aqui também o desejo de abortar, às vezes não aconteceu, mas houve o desejo, né? E principalmente quando a mãe teve depressão durante o processo de gestação. Né? Então, o Netuno está muito relacionado às exclusões. O planeta Netuno, onde ele aparece, ele tem uma exclusão. Aí você olha e fala, o que está acontecendo aqui? Tem uma exclusão aqui. E dependendo dos aspectos que o Netuno, porque tem uma coisa também, não é só a posição do planeta aqui, é o aspecto, os ângulos que eles fazem. Da mesma forma na constelação, né? Uma coisa eu estar aqui numa constelação olhando para o Marcelo aqui, outra coisa eu estar de costas para o Marcelo, outra coisa eu estar assim. São dinâmicas diferentes, são diálogos diferentes entre parcelas. E no mapa é a mesma coisa. Quando você tem ângulos atritantes entre planetas, tem problema ali. Tá? Um sinal vermelho, tem algo para ser mexido aqui. E aí onde você faz o diagnóstico por meio desse mapa, você faz o diagnóstico, olha, isso é uma coisa que você precisaria levar para a constelação, para alguma terapia que você se sinta mais tranquilo trabalhar, porque não é todo mundo que se sente à vontade para a constelação ainda, né? Então você tem que tomar um certo cuidado o que você vai sugerir para a pessoa. Porque a hora que você está abrindo o mapa, você está tocando o universo interno da pessoa, então você sabe que às vezes vão sair cobras e lagartos, ali você tem que estar preparado para lidar com aquilo, tá? Então, essa é um lado que a gente tem que tomar uma certa observação aí, tá? Um outro planeta também interessante é Saturno. Saturno, que ele é temido, né? Ele é temido, né? Vamos falar de Saturno, retorno de Saturno, quadratura de Saturno. As pessoas querem se enfiar debaixo da cama, esperar passar 6 meses, aí bota aqui, acabou, não é o movimento de Saturno? Por quê? Ele representa os mandamentos que vêm ecoando de gerações em gerações na nossa vida. E nem sempre esses mandamentos são bons, são crenças profundas que estão no sistema familiar e que vêm se impondo, e são os pesos. Né? Quando na constelação a pessoa está assim, carregando peso nas costas. Ele está em uma ligação muito grande com a ancestralidade. Onde ele vai aparecer, é muito comum você ver pessoa com Saturno aqui na casa 2 que está tendo uma dificuldade para se alçar financeiramente na vida. Não importa o que a pessoa fala, ela pode ter recebido uma herança bonitinha, funcionando, caiu na mão dela, por alguma vinculação lá atrás com algum familiar, alguma coisa, tem um mandamento que vem o quê? Restringir a vida financeira. Que casa é essa, Carlos? Essa é a casa 2. Então começa assim. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e a 12. Tá? Nesse sentido anti-horário. Então, aqui é a casa das parcerias, 7. Também aparecem nas encrencas aqui. Né? Por exemplo, muito comum aparecer o Urano aqui.
Urano é o planeta das rupturas. Tá? Onde ele está, ele vai produzir ruptura de padrão. E aí o que acontece? A pessoa começa a atrair sempre o mesmo tipo de pessoa, até cair a ficha dela de que aquilo não é mais para acontecer, ela tem que romper com aquilo. Enquanto ela não romper, vocês já viram aqueles filmes que a pessoa fica presa no mesmo dia repetindo? Tá? É bem isso, o dilema uraniano, ele fica até você tomar essa coisa de romper um padrão. Na hora que você rompe, o tempo volta a funcionar normalmente. Independente da casa que ele esteja. Porque qual é a característica do Urano? Ruptura de padrão. Algo tem que ser rompido. Então aquele rege, por exemplo, as ovelhas negras da família, aquele pessoal na constelação que quer sair fora, quer romper com aquela história toda. Principalmente quando este está de mal com este no mapa. Esse é a estrutura. Faça isso. Você tem que trabalhar e sofrer na vida. Você nunca vai ser feliz enquanto você não tiver... Sabe essas falas que a gente escuta? Você não é bom o suficiente. Olha lá, não sei o que lá. Então, aqui é Saturno. E muitas vezes a pessoa nasce com esse Urano querendo quebrar isso. Não quero isso, não quero caridade. Só que não, porque o que acontece? Como existe uma fidelidade do inconsciente para com o sistema, existe outro lado que quer romper com o sistema, a pessoa fica dividida, ela entra numa crise na hora. Isso acontece muito quando Urano, por volta dos 40, 42 anos, Urano ele faz oposição, meio ciclo no nosso mapa, e é a hora que você quer romper com a estrutura familiar, divorciar, né? Tem muito disso daí. Principalmente se Urano estiver aqui, na casa dos 6. Então você traz um contexto aí. Tá? Outra casa também que é de fundamental importância é aqui, a casa dos filhos. Isso é muito interessante. Netuno, esse Netuno que está aqui, que fala de exclusões e tudo mais, quando ele aparece aqui, eu já peguei vários casos, é muito interessante. Ele fala de filhos que herdam problemas, às vezes psiquiátricos ou mentais. Por quê? Porque Netuno é o planeta que desfaz as fronteiras entre o mundo físico e nos coloca em contato com os planos sutis. Então, do lado positivo de Netuno é a intuição, né? É a mediunidade, são os poderes extrasensoriais e também a capacidade de se conectar com os campos sistêmicos. Netuno tem a ver com isso. Porém, do lado negativo é quando essa fronteira é quebrada de forma não natural. O uso de uma droga, por exemplo. Uma esquizofrenia. O esquizofrênico fica com o pé na realidade e um pé fora. Fica lá. Né? Certo? Então, isso aqui é muito comum. Já atendi vários casos, né? No mapa da mãe aparece. No mapa da mãe, não é do filho, não. No mapa da mãe aparece um Netuno, filho autista. Muito comum. Na casa 5? Na casa 5. Filho com síndrome de Down. Suicídio. Isso aqui é a pessoa que se auto-exclui do sistema. É pesado demais, ela sai. Ou ela sai para dar lugar para alguém que ela acha que teve esse lugar retirado. Então aqui fala, é uma coisa bem interessante observar. Teve um caso que eu achei muito curioso. Eu estava lendo o mapa da pessoa e vi esse Netuno aqui, me chamou a atenção. E na hora que você está conectado com o campo da pessoa na leitura, a intuição fica gritando as coisas, né? Eu falei, você tem algum filho com algum problema? Assim, não tem. Sim, na família lá atrás. Teve algum caso? Ela parou, pensou, não, que eu saiba não. Não, mas eu insisto, tem alguma coisa no seu campo familiar que fala de pessoa que teve problemas mentais e tal. Ela parou e falou, mas a minha filha, ela disse que ela não quer ter filhos e ela quer adotar uma criança com síndrome de Down. Assim, alguém com síndrome de Down foi colocado para fora do seu sistema e a sua filha está fazendo um movimento por amor de trazer de volta para o sistema essa pessoa. Procura saber porque tem. Passou uns 10 dias, foi lá, conversou com uma tia-avó chorou, contou para ela um segredo de família. Ele fala dos segredos também, tá? Você está velado. Que
o pai, aquele avô lá, tinha tido uma filha com problemas mentais e ele simplesmente mandou embora a filha. E aí a bisneta lá, né, por um movimento, vai trazer o próximo por uma adoção. Então é interessante ver essas dinâmicas aqui, como elas podem aparecer de uma forma muito característica, muito pitoresca. E a gente fica assim surpreso quando vem. E o último planeta é Plutão. Plutão é um planeta que fala de transformação e de lutos. Quando ele aparece na casa 8 aqui, casa 8, que é a casa tipicamente dos lutos, então a pessoa está vinculada a algum luto lá atrás. Alguém morreu e essa pessoa está vinculada aqui. Quando não, um cabedal de defunto. Né? Quando Plutão está aqui, a pessoa não consegue se sustentar financeiramente na vida porque ela está vinculada ao luto, ou ao luto não resolvido, ou do pai, do avô, da avó, alguém lá atrás. E aí a casa 2, casa das finanças. Aqui, casa 10, casa do reconhecimento. Alguém morreu e não conseguiu se realizar na vida, morreu antes. E aí o que eu vou fazer? Por amor, eu me vinculo àquilo. Ou eu me lasco igual, ou eu vou tentar fazer de tudo para ter esse olhar de reconhecimento e vou me lascar também. Tá? Porque o sistema está preso. Aí numa constelação, o que você vai fazer? Você vai pegar isso e vai devolver. O processo é esse. O que a gente tem que pegar desse campo, né, desses dois rios, do pai e da mãe que eu falei? Pegar a água, a fonte da vida, mas não os dramas, os bloqueios. Por quê? Porque nós somos os pequenos em relação a eles. Criança não consegue lidar com essas coisas todas. E são crias deles, tá? São problemas deles. Mas nós, por um amor de criança, porque o nosso inconsciente age como uma criança, vai lá e cata um pedaço daquela história e pendura no ombro. E aí começam todos os problemas. Uma constelação, o que vai fazer? Vai colocar você de frente com sua ancestralidade e vai devolver. Muitas vezes é difícil, a pessoa tem dificuldade de devolver, porque se torna uma bengala o problema. Se torna uma grande desculpa na vida da pessoa. Enquanto ela tem dó, se agarra, assim, my precious, como dizia lá o Smith, né? Ela se agarra àquele problema e às vezes esse problema pode ser até uma doença grave, uma doença mortal. A pessoa abraça a sua doença e vai embora. Fazer o quê? Mais um morreu, né? Mais uma encarnação, nasce de novo, vamos tentar outra vez. Game over, liga como a gente tem as rodas de encarnação para isso, né? Mas se você pode resolver agora, por que vai ficar adiante, né? As ferramentas estão vindo aí. Nesse momento que a gente está vivendo, estão surgindo coisas para nos ajudar a acelerar, são catalisadores para fazer com que a gente dê um arranque, acelere o processo de evolução. Né? Porque a Terra, não é porque estão com dozinha da gente, não. Porque a Terra precisa passar por uma outra fase e nós estamos atrasando a vida da Terra. Urgente, urgentíssimo. A nossa psicosfera em torno da Terra, a Terra, puxa, estou cheio de carrapato aqui. E o que ela faz? De vez em quando ela se sacode, né? Os terremotos, morre um monte de gente, aí dá notícia, a gente chora, faz aquele dramalhão todo. Os desencarnes coletivos são isso daí. A Terra fala assim, meu Deus, não dá, vocês são pesados demais, gente, vamos limpar essa carga? Porque a Terra está indo para outro patamar. A Terra é um ser. E não dá mais para a gente ficar aqui em cima, fazendo peso em cima dela. E se a gente insistir, gente, a partir de 2020 o bicho vai pegar. Pelas coisas astrológicas aqui, a Terra ela está... Quando vocês imaginar que ia ter terremoto no Brasil? Ele sacudir prédio em Brasília? Presta atenção. Né? Então assim, terremotos, tsunamis, essas coisas, vulcanismos, são movimentos da Terra de tentar, que nem cachorro com pulga, ele se sacode, ele se coça, ele quer tirar.
Então qual é a forma de ajudar? Aí o pessoal lá da sétima dimensão fica mandando coisa para cá, ele manda Teta Healing, manda a constelação, ensina esses caboclos para fazer isso, ensina a fazer aquilo, ensina a fazer aquilo. Aí começa os multiplicadores, o pessoal a tentar, para ver se ela alavanca esse processo. Porque se a gente continuar nessa egrégora pesada, e se a gente não reconhecer a nossa ancestralidade e se conectar com ela por meio da força da vida em vez dos problemas, né? Se a gente não fizer essa limpeza, e reconhecer a ancestralidade é fundamental. Quando a gente olha o Brasil, por exemplo, né, o próprio Bert Hellinger falou isso daí, numa das conferências dele, ele falou que o Brasil tem essa dificuldade de ir para frente com a nação, porque se olha para a nossa ancestralidade portuguesa, a gente só ridiculariza. Negro, a gente está tendo um genocídio da população negra, jovens negros assassinados, né, no Brasil. São não sei quantos aí por mês, né, absurdo, é um número absurdo. E o índio, que é o dono, né, ele seria o primeiro, ele, na escala da constelação, o índio é o primeiro, é o que nós temos que ter maior, ele é o maior, ele é o grandão. E a gente tira a terra dele, não quer demarcar a terra indígena. O candidato aqui quer acabar com a demarcação indígena, né? Então, como que a gente vai constituir um país de uma coletividade com esse tipo de tratamento com a nossa ancestralidade? Né? Então a gente só está acumulando problemas. Mas o Brasil não é o único, não. O Bert Hellinger começou a estudar as coisas na África, lá a briga lá. Então, também lá há problemas nessa área. Né? Enfim, quando a gente olha para a coletividade, a gente pensa que a gente tem que mudar essa tônica, a gente tem que usar essas ferramentas para poder, primeiro a gente, né, vamos pensar não de uma forma egoísta, mas cada um fazendo a sua parte já é um bom tamanho. Então a gente tem que olhar e começar a deixar um pouco essas bengalas, essas coisas, e começar a fazer esse processo de se melhorar e num coletivo fazer isso, para que a gente possa melhorar enquanto civilização. Porque eu, pelo menos, acredito de que existam outras civilizações aí fora que passaram pela mesma adolescência complicada, espiritual que nós estamos passando, né, pelas mesmas crises, mas que superaram isso. Não sei com que ferramentas eles ficaram constelando. Não consigo imaginar os pleiadianos e os arcturianos fazendo constelação sistêmica, tá? Não sei o que eles usaram lá. Eu acho que eles são por natureza já, né? Pois é, pode até ser que eles é que trouxeram essas coisas para cá, para gente falar, para nós funcionou, experimenta aí, vamos ver o que dá. Né? Mas a questão é que eles se resolveram de alguma forma. E eu acredito que a gente um dia vai fazer isso. E aí estão as várias ferramentas que a gente pode utilizar. Primeiro, para a gente tentar resolver a nossa vida e, junto com a nossa vida resolvida, a gente começa a irradiar. Gente, vocês já perceberam as pessoas que fazem constelação, quando elas começam a conviver nos ambientes, como que muda um pouco a tônica energética? Às vezes até para ruim, porque você vai, se fosse você a única pessoa que está no movimento de constelação, então, e vai num ambiente onde ninguém é afeito, aí você começa a ficar... Antes você estava amalgamado com aquela coisa toda, você fazia parte da caca, né? Você não se sentia... Aí você começa a vibrar de outra forma, aí você começa a falar, nossa, eu também era essa merda aqui, né? E aí você começa a sair, aquilo começa a te incomodar. Isso é tomada de consciência e evolução. Muitas vezes a gente acaba se desconectando de grupos, né? Se desconectando de coisas, porque a gente passa a vibrar numa outra frequência, e passa a buscar outras coisas diferentes. Então esse é o papel de um processo de tomada de consciência. Bom, em linhas gerais é isso que eu tinha para falar, daria para ficar falando aqui até amanhã, né? Tem um monte de coisa, né? Mas se vocês têm algumas perguntas, estamos aí abertos para responder. Eu queria só perguntar, você falou de várias casas, você pode assim falar de cada casa, o que é cada casa? A casa do casamento, das relações, a casa da afetividade? Casa 1 é a casa do eu, como eu me posiciono na vida. Tá? Certo? Casa, como é que eu me posiciono?
se é um posicionamento mais passivo, mais ativo, vai depender do signo que está aqui. Né? Casa 2 é a casa do alto valor. Que valor eu dou para mim? Porque isso vai determinar até o valor do meu salário. Se é que você vai precisar de salário. Tá. Tem gente que precisa. Né? Então o alto valor vai fazer com que ela atraia dinheiro por outras formas, que ela não precise passar pelo chicoteamento aí do emprego, 40 horas semanais, aqui não. Isso tem a ver com o alto valor. Casa 3 é a casa da conexão, da comunicação, principalmente com a comunicação com você mesmo. O quanto a gente tem conhecimento da gente mesmo. Então é a casa do aprendizado, onde eu vou ler, vou estudar, vou conhecer. Então ela tem um nível mais intelectual, vamos dizer assim. Tá? Então planetas aqui podem trazer, às vezes eu tenho pessoas que têm planetas complicados aqui, você vai ver lá, a família inteira teve dificuldade de estudar, analfabetos, né? Então teve um problema sério nessa área. Casa 4 é a casa da família, da ancestralidade, mas da raiz, mas no sentido de raiz genética. Né? E ela vai falar também da mãe. E vai falar também da primeira infância. Como é que você desenvolveu esse período. A casa 5 é a casa dos... na verdade não é a casa dos filhos, é a casa do poder criativo. É onde você cria coisas. E filhos é uma das coisas que você cria. Porque daí a pessoa fala, mas eu não tenho filho, como é que eu tenho casa de filho no mapa? Né? Olha, você cria alguma coisa, não cria? Ou você escreveu um livro, ou você tem alunos. Não são criações genéticas suas, você não foi por meio do sexo que você criou isso, mas você está criando, co-criando. Casa da criação? Da criação. Tá? Às vezes um Plutão aqui pode representar a morte de um filho, mas pode representar também um bloqueio criativo que pode gerar um câncer de útero, por exemplo. Tá? A pessoa não se permite criar, porque está vinculado a alguma coisa lá. Tá. Casa 6 aqui é a casa do psicossomático, né? De como é que você converte em matéria corporal a sua psique. Por isso que é chamada casa da saúde, da doença, então é aqui, casa 6. Como converte? Como é que eu transformo em corpo, em coisa, matéria, o que está aqui. Então as doenças, do ponto de vista aqui, elas são sempre de origem interna, não externa. Casa 7, essa aqui é gostosa, a casa do cônjuge, do parceiro, do outro, na sua vida. Casa 7 aqui. É difícil achar essa casa boazinha. Só às vezes estar vazio é complicado, às vezes ter alguma coisa que é complicado, vai depender do contexto, viu, gente? Vai depender da análise do mapa todinho. Não dá para cravar só com um dado. Seria leviano demais olhar um dado só no mapa e falar, não é isso, né? A gente brinca, mas tem que olhar o contexto, ver se tem algum planeta, ver o regente da casa, tem todo um aspecto, tá? Casa 8 é a casa das transformações, onde a gente transforma as coisas, e inclusive a gente vivencia e integra as perdas, ou pelo menos deveria fazer. A gente tem uma consciência muito limitada e a gente olha as perdas, né, as mortes, os lutos como coisas trágicas e terríveis, né? A gente não consegue integrar isso como algo natural. E aí é onde surgem problemas aqui. Né? Olhar a morte com naturalidade e entender que ela faz parte do processo da vida e estar bem com isso. Né? Porque na verdade, gente, vamos colocar, quando a gente chora muito luto pela morte de alguém, a gente às vezes não está chorando muito porque o outro morreu, a gente está chorando porque aquilo que a gente perdeu em relação ao outro que se foi. A segurança, a companhia, né? Então assim, na verdade a gente chora mais pela gente do que porque quem morreu acabou. Tá? Férias, tirou a aposentadoria, foi, né, para outro plano. Né? É a gente que fica aqui amargando o luto. Então é aqui nessa casa que a gente vai resolver essa questão. Casa 9 tem a ver com as tomadas de consciência que a gente deveria fazer. Na casa 9 mostra assim, qual é o caminho que você tem que fazer para enxergar aquilo que você não consegue ver,
para poder abrir, e aqui é regido por Júpiter tradicionalmente, que é um planeta. Imagine que você já assistiu um filme chamado O Quarto de Jack. Então, imagine que você viveu naquele quartinho a vida inteira, então para você o mundo é aquilo. Aí alguém vem, abre a janela e mostra, tem mais isso, viu? Júpiter é isso. Júpiter ele alarga o horizonte, ele tira você da caixinha e te mostra um horizonte maior. É aquela história do Eduardo Galeano lá que fala que vai levar a criança na praia, né, mostrar o mar pela primeira vez, ele fica assim, pai, me ajuda a ver. Né? Então assim, é tanta coisa, né? Então, quando você está de boa com essa casa aqui, você consegue fazer longas jornadas. Ela é a casa das jornadas, né? Não só as jornadas mentais, mas as jornadas físicas mesmo. Por isso que ela rege viagens para o exterior, né? Na astrologia mais tradicional. Mas, do ponto de vista sistêmico, ela vai falar da jornada da sua autodescoberta. Por isso ela é a casa do autoconhecimento. Casa 10 é regida por Capricórnio. O símbolo do Capricórnio é uma cabra em cima de uma montanha, ou seja, é o mais alto que você pode chegar, ainda mantendo o pé numa estrutura. Então, não é voar. Então, como a gente chama? É a casa do reconhecimento. É onde você chega lá em cima e finca a tua bandeira, cheguei, conquistei, consegui. A gente só consegue resolver essa casa quando a gente está com o arquétipo pai bonitinho. É difícil achar alguém com o arquétipo pai bonitinho. Né? Então aqui está relacionada, porque depende muito da questão de ir para o mundo, de confiar, de que você vai vencer, que você vai se posicionar e vai suscitar. Agora, quem que é a estrutura? A cabra está aqui em cima da montanha, mas quem é o sopé da montanha? Mamãe. Tem essa também. Se você não confia aqui, isso aqui desaba, você vem para baixo, você não consegue. Ou, pior, a cabra não desmamou. Então ela não consegue subir a montanha porque ela está mamando aqui até hoje. E a montanha está aqui, ó. Você vai subir quando isso aqui cai? É a eterna pessoa fica presa no campo materno e não amadurece. Então esse movimento de sair da 4 de ir para 10 casas opostas é o movimento de sair da zona de conforto e ir para o mundo. Aqui estão as vitórias públicas, mas também tem grandes derrotas, porque as pessoas chegam aqui e desabam, que nem Sísifo, né? Vai subindo a capela e... Essa é a questão. Casa 11, aqui a casa 11, ela, vamos dizer assim, é a casa das pessoas do sistema que você elegeu para fazer parte do seu sistema, mas que necessariamente não tem vinculação genética com você. Amigos, filhos adotivos, enteados, tá? Então essa casa 11 está relacionada a esse pessoal aqui. Então quando aparece planetas aqui gerando dinâmicas, é aquele caso, por exemplo, de uma adoção de um filho que gerou um baita de um problema, ou casou e tinha lá já um filho do outro casamento que não aceita, que se coloca no meio, que tenta assumir uma posição que não é dele. Então começa a ver as bagunças sistêmicas por conta de gente que nem é da genética da família, mas que entra e ocupa lugares que não são os lugares adequados para eles. Né? E aí precisa fazer o quê? Um ajustamento na constelação por conta disso. E a casa 12 que eu falei para vocês é a casa da vivência intrauterina, que no meu modo de ver é a casa que eu sempre olho com muita atenção, que tem, ali está guardado muita informação do que foi a vida da pessoa enquanto feto na barriga da mãe, o que ela passou naquilo. Cada uma das casas é um signo? Não necessariamente não. Não necessariamente, porque existe uma coisa, aí é complicado porque eu vou entrar no astrologia, tá? Mas assim, normalmente é para ser. Então se você nasceu com ascendente em Leão, aqui é Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, e assim por diante. Porém, quem nasce, principalmente o pessoal que nasce em latitudes maiores, Europa, Canadá, por conta da posição da Terra, é muito complicado explicar, você tem que fazer uma aula de astronomia, praticamente, não é nem astrologia. Às vezes acontece por exemplo, você tem assim,
Escorpião, Sagitário, Capricórnio. Aí Aquário fica preso aqui, daí Capricórnio pula para Peixes. Então Capricórnio não regeu a ponta de nenhuma casa, ou Aquário, né? Ele não regeu ponta de casa nenhuma. Então a gente fala de um signo interceptado. O que é isso? Algo do sistema que não foi dado lugar. O signo interceptado representa isso. Alguém não foi visto, não foi nem sequer considerado, não foi chamado para a festa. Então isso é muito importante observar isso. Você, numa análise do mapa, você já indica isso? Na Você análise, vai nesse ponto? eu digo o que acontece. Agora, se aquilo vai aparecer na sua constelação, já são outros 500. A constelação por Eu posso si, te dar ela já... Isso, eu posso te ela dar já uma se temática. incumbe Assim, de- quero constelar relacionamento. Era isso que eu ia falar, porque a gente já vai direcionado para algum assunto, né? Algum Isso. ponto. Agora, vamos imaginar que eu identifiquei uma dinâmica aqui, tá? De relacionamento, e falo assim, ó, talvez apareça na sua constelação isso aqui, por exemplo, um morto lá, que está no meio do relacionamento. Algo que não tem que resolver. Mas, às vezes, na hora que vai se formar um campo, aquilo é algo secundário, tem algo ainda antes, que vai ser de outra natureza. Tá? Que muitas vezes o mapa não chega a alcançar tanto. A gente vê aqui o que? Mais a superfície do que está. Depende muito do mapa, depende muito da pessoa que faz a leitura e depende da permissão, principalmente esse é fundamental, a permissão da pessoa para que a gente consiga enxergar. Já aconteceu de eu atender pessoa, de eu ficar olhando para o mapa da pessoa e ficar patinando no mapa, porque a pessoa não deu permissão interna para eu fazer a leitura. E eu sentia travado o negócio. Outra coisa, a pessoa vem pedir para fazer mapa do outro. É uma dificuldade muito grande, porque eu não estou conversando com a pessoa. De uma certa forma não é nem ético isso, porque eu tenho que fazer o mapa com a pessoa. Permissão. Eu tive um caso recentemente. Um indivíduo queria que eu fizesse o mapa do parceiro dele. Porque, pelo jeito, a situação lá estava complicada e tal. Assim, eu disse, olha, eu vou fazer o teu mapa. E vou ver no teu mapa qual é a dinâmica sua em termos de relacionamento. E aí, a partir disso, você toma as suas decisões. Eu não posso bisbilhotar o mapa do teu parceiro para saber se ele está te traindo, está fazendo alguma coisa. Não posso fazer isso. Aliás, nem vai... o campo não vai me dar essa informação. Então, quando você vai constelar, eu posso te dar o tema. Eu falo assim, olha, existe um problema aqui no campo paterno, por exemplo. Vamos imaginar, você tem um Sol em oposição com Netuno no mapa. Estão em postos opostos do mapa. Via de regra, isso representa um elemento paterno fraco. Um pai excluído, um pai ausente, um pai alcoólatra ou um suicida na família, sempre no campo masculino, porque o Sol representa os homens do sistema e as mulheres do sistema feminino vai ser representado pela Lua. Então, dependendo dessas dinâmicas, que são as primeiras que eu vou observar, eu vou dizer assim, o que tem aqui? Olha, eu acho legal você levar essa temática, e daí a pessoa já contou, meu pai abandonou a família, a gente não sabe da existência dele, tá legal, então vai constelar essa questão. Agora, o que vai surgir a partir daí, aí é o campo, aquilo que eu falei agora, dependendo das pessoas que estão participando, dependendo do constelador, dependendo principalmente da permissão que a pessoa dá para que isso seja visto. Porque às vezes a pessoa não está preparada para ver. Marcelo já sabe muito bem isso. Não, essa semana eu peguei uma cliente tremendamente resistente para fazer. Eu não sabia disso, marcamos um horário. Eu tenho 2 computadores em casa prontos para exatamente, se der problema nenhum, eu não conseguia, gente, de jeito nenhum fazer a internet carregar nos 2. Nada funcionava, né? Quando finalmente abriu um, né, ela olhou assim e falou, acho que eu não vou fazer essa constelação. Olha só. Não, e tanto, né, nós ficamos 25 minutos fazendo, né, e caiu de novo.
a história da ressonância, né, da negação dela. E quando eu comecei a pôr as peças, tinha não para todo mundo lado lá. Né? Nada estava permitido. Né? Ela não queria olhar. Não tem o que fazer. Né? Mandei a mensagem, falei, ó, relaxa, sente bem, como você quer trabalhar, vamos tentar outro dia. Isso acontece, eu já peguei várias pessoas que eu atendo pelo Skype, que eu acho mais fácil para mim, por causa que eu gravo, né, e o gravador é online. Mas pode atender pelo WhatsApp, só que o celular não fica longe um pouco do computador, então o som não fica tão legal na gravação. Então tem pessoas que entram no Skype, o Skype não funciona, cai toda hora, a gente vai para o WhatsApp, aí cai o WhatsApp. É uma coisa louca, o campo da pessoa é muito complicado, você não consegue. E sem falar também os efeitos físicos que a gente tem também. Que a gente, tem dias que parece que o meu chakra da coroa vai estourar aqui na tampa de uma pipoqueira e vai parar lá, sei aonde. Porque é forte demais, dependendo do que você vai. Por isso que tem que ter um preparo, ter um conhecimento do que você está mexendo e até onde você pode ir também, porque tem esse lado. Existe o cliente, mas também a pessoa que está fazendo o astrólogo, constelador, hipnólogo, ele tem que ter muito bem consciência também até onde ele pode ir, porque ele também pode adoecer nesse processo. Né? Então é um processo de muita responsabilidade, de ética, de compromisso para com a outra pessoa, porque não dá para entrar na aventura com isso daí, porque você pode gerar problemas sérios para o outro e para você. Muito obrigada, Valeu, Carlos. Muito obrigado.